E aí, doutor Ivan, demorou aqui um pouquinho, mas deu certo. Deu certo, meu amigo. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. E eu adorei o seu tema, viu? O que está havendo com a nutrição, porque Cara, foi. realmente tá tudo de perna pro ar, né? Tá parecendo uma torre de Babel. Tá todo mundo falando uma coisa, todo lado tem ideias diferentes. Uma vez eu li um Exatamente. livro, não sei se você já viu, que era uma comparação, dizendo que se o campo da nutrição estivesse na engenharia espacial, eles ainda iam estar tentando decidir se apontava o foguete para cima ou para baixo. Mas tá tudo muito louco. Mas é mais ou Excelente menos isso. comparação, Bruno. Inclusive, se você me permitir, eu vou usar essa analogia daqui para frente, tá? Mas é muito boa, é muito boa. Não é nem minha, eu li um livro também, mas realmente é perfeita essa É analogia. exatamente isso, cara. Porque quando você veio me perguntar, vamos fazer uma live sobre o que? Cara, tu é nutricionista, vamos perguntar pro povo what the hell is going on with nutrition, O que é né? que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? E o pior é que Exatamente. eu deixei essa frase que você mandou, e durante a semana eu fui pensando, vou É. refletindo, né? Comigo mesmo sobre várias coisas, e o que vinha me dando essa sacada, eu ia anotando. Anotei tanta coisa aqui que eu sei que não vou nem usar tudo. Bora, Vou nem vai conseguir. comandando aí. Vamos lá, vamos lá. Pronto, mas eu acho que o primeiro aqui é o que está havendo com a nutrição, né? Que todo mundo diz uma coisa, aqui diz uma coisa, amanhã já diz outra, hoje o ovo faz mal, amanhã o ovo já não faz mais mal, faz bem, e depois a carne faz mal, e depois faz bem. O que é isso? O que está acontecendo? E eu acho que um dos grandes problemas é que muitos profissionais ainda estão se embasando em estudos epidemiológicos para colocar os seus argumentos em cima. Eles estão se baseando muito em estudos epidemiológicos. E para quem não entende esse tipo de estudo, é um tipo de estudo que não pode afirmar causa e efeito, ele não mostra causa e efeito. Ele pode, no máximo, levantar uma hipótese. Pode Perfeito. ser que realmente isso tenha uma correlação, aí você pode fazer um estudo maior, mais aprofundado, clínico, randomizado, para ter uma resposta mais clara. E aí eles continuam ainda meio que saiu um estudo novo. Mas é um estudo epidemiológico, que não quer dizer muita coisa. Então eu acho que esse é um dos grandes pontos. Você É, concorda? exatamente. São esses estudos que ganham destaque na mídia, né? Porque são estudos que geralmente Sim, eles são feitos mesmo para gerar confusão. A ideia que eu tenho é essa, sabe? confusão. Por exemplo, Não, mas é. você até sabe o que você comeu ontem, anteontem, porque você é nutricionista, você trabalha com isso, você está focado. Mas pergunta para alguém aqui que está ao vivo o que foi que ela comeu segunda-feira da semana passada, ver se ela sabe. É assim que eles Sim, fazem sim. as pesquisas epidemiológicas, né? Com questionários ligando para a pessoa. Não, olha, estamos fazendo parte aqui, estamos fazendo uma pesquisa, eu quero saber o que foi que você comeu no último mês. Tá? Então, olha, eu atendo pacientes no meu Ninguém. consultório, Bruno. Todos os dias, todo paciente eu pergunto para ele: vamos lá, diga para mim o que você come, detalhe por detalhe, desde o desjejum até a sua última refeição, se come ainda alguma coisa antes de dormir. O paciente tem dificuldade para me dizer. Nas últimas 24 Exatamente. horas. Às 24 horas. Imagine um mês inteiro, um ano. Você foi comer durante tanto tempo. E às vezes eles fazem umas perguntas muito diretas, restritas, que uma pessoa normal não sabe. Eu não sei, eu acho que você tipo, não tem como saber. E Eles já realmente é o que partem, você. eles já partem do Pode princípio de falar. que gordura faz mal. Então, eles colocam perguntas tendenciosas, né? Tipo, você come gordura? Você, entendeu? Qual é o tipo de gordura que você come, né? Então, assim, é complicado Sim. quando você tem um pensamento que foi gerado pelo senso comum e não pelo senso científico, né? Pelo método científico, entendeu? Então, você tem aí o começo do problema. O É começo do problema aquilo. está aí. E atrás, eles botam a culpa sempre no suspeito habitual. Sempre no suspeito habitual. Aí não procuram coisas novas. E outro ponto até que eu trouxe aqui é que, não sei se você concorda comigo, mas na faculdade, na escola em si, esse tipo de ensino não é um ensino que ensina o profissional a pensar, a raciocinar de uma forma lógica, para poder ver a melhor alternativa possível. É um ensino meio que engessado. Ele engessa aquilo na sua cabeça e funciona daquela forma e vai morrer dessa forma. Como se a ciência não evoluísse, como se mais estudos não saíssem, né? Até tem um estudo que eu li há um tempo atrás que diz exatamente que as diretrizes dos Estados Unidos, quando foram propostas em cima de nada, porque não existia evidência científica para eles diminuírem a gordura da população, não existia, até hoje não existe, e eles fizeram isso com base em achismo, em o que realmente o que a maioria, o senso comum acreditava naquela época, né, no caso. Exatamente, cara. Então tudo começou com aquela famosa pirâmide alimentar, né? Sim, Eu ia até te fazer uma pergunta, né? Assim, eu não fiz faculdade de nutrição, sou médico, né? Para quem não me conhece, eu sou médico clínico geral,
né? Então, eu precisei estudar sobre alimentação porque eu tive problema de saúde. Eu tive pré-diabetes, fadiga, estava com depressão, estava já com, enfim, né, acima do peso, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu fui sendo exposto a algum conhecimento que eu não tinha. E eu ia te dizer, viu, Bruno? Mas é claro que é assim, porque imagina que existe um status quo, né? Quem está, né, estabelecendo essas coisas não quer que haja mudanças. Sim, quer que continue permanente, continue a mesma Exatamente, coisa. né? Então, toda faculdade, ela tende a conservar um conhecimento, né, de forma negativa, sem possibilidade de muitos avanços. Então, você tem muitas regulações, você tem aquilo que Muito pode ser falado na burocrático. faculdade, exatamente. Antigamente, a É educação era burocrático. baseada em mestre e aluno, né? A experiência do Sim, mestre era sim. muito levada em consideração, né? Então, se dava muito valor à experiência empírica, né? A observação empírica. E Sim, isso exatamente. existia um senso de buscar a verdade de fato, porque havia também um estudo da filosofia, que é a busca da verdade, Pronto, né? exatamente. Eu também me aprofundei muito na filosofia, tanto é que tem uma imagem aqui atrás, não dá para ver direito, mas é Platão, Dá para Sócrates ver. e Aristóteles, três grandes filósofos. E realmente você tem que entender um pouco mais da filosofia, porque a filosofia vem daí, né? Buscar sabedoria. Você se questionar sobre as coisas à sua volta e tentar ver o que realmente faz sentido, o que se encaixa na realidade, o que não pode ter contradição. Eu não sei se você já ouviu falar no método do Trivium. Eu ouvi falar há pouco tempo atrás, eu nem Sim, sabia que sim, existia. Pronto, o método do Trivium é uma coisa que deve ser utilizada para você sim. realmente chegar no melhor raciocínio possível. Você tem que começar com a gramática, que no caso não seria nem só a escrita, A seria linguagem, o né? seu conhecimento, assim, a linguagem daquele assunto. Você tem que ter muito dado, tem que entender aquele assunto, é o primeiro passo. E o segundo passo já haveria a lógica, né? Tem que ter uma lógica ali clara e não pode haver contradição. Um Isso. exemplo aqui muito claro é o seguinte: gordura faz mal, gordura mata e gordura engorda. Então, como é que existem populações inteiras que se alimentam de gordura e não engordam, não ficam doentes e não têm ataque cardíaco? É uma contradição. Então, essas contradições têm que ser levadas em consideração, elas não podem ser jogadas para o lado. E aí depois vem o terceiro passo, que seria a retórica. Você tem que realmente explicar isso para você mesmo, para você realmente acreditar nisso, para ver se realmente faz algum sentido. E algumas pessoas se perdem muito na lógica. Elas ficam muito na gramática, estudam, pesquisam, acumulam muito conhecimento, mas na hora de botar uma lógica naquilo ali, para entender realmente o que é a verdade, separar o trigo do joio, né, como se falam, eles não têm essa manha, entre aspas, assim. Cara, eu diria que muitas pessoas estão presas na linguagem ainda, na gramática, entendeu? Quando O conhecimento ainda está muito hoje defasado. você tem hoje um português que é vilipendiado todos os dias, maltratado todos os dias, né? E hoje em dia estão até também desfazendo os pronomes, né? Então isso tudo tem uma consequência nefasta em todo o conhecimento científico que vem em seguida, em toda a sociedade, a gente acha que é algo Sim, pequeno, que é algo minúsculo, que é só uma questão de agregar e de ajudar as pessoas para elas não se sentirem excluídas, mas quando você muda dessa forma, sem nenhum pensamento, a gramática, a linguagem de um povo, na verdade, você está matando tudo, né? Você mata todo o sim, histórico, toda a tua cultura, a tradição daquele povo e faz com que... E se você não ensina filosofia, se você não ensina novamente as pessoas a pensarem, você vai ter, de fato, o declínio da própria sociedade. O que a gente está sim, com vendo, certeza. o que a gente está vendo com a nutrição, com a medicina atual, e na verdade acho que todas as áreas têm um pouco disso hoje em dia, mas como é a nossa área, a gente vai falar sobre elas. A gente está Uhum. vendo um declínio natural dessas áreas, porque as sociedades estão declinando, porque elas não estão mais conseguindo pensar. Desde a sua Exatamente. gramática, elas não sabem entrar em concordância entre um verbo e um predicado, né? Os pronomes são alterados, a língua portuguesa é alterada de década em década, né? Porque alguém dá lá uma canetada e diz que agora não tem Sim. mais acento nisso, não tem mais acento naquilo. E com essa pecha de modernismo, de progressismo, você vai fazendo as pessoas evoluírem numa evolução falsa, né? Onde daqui a pouco nós nos tornaremos um pouco menores do que os animais. É verdade. Estamos meio que evoluindo. Ah, você falou dos animais também, eu lembrei agora
de que nós estamos também nos afastando muito da alimentação mais natural, a que nós viemos para comer nesse planeta. Hoje em dia você tem que fazer uma distinção, né, de alimento de verdade e de substância comestível, uma coisa feita pela indústria. E realmente nós estamos realmente evoluindo, mas voltando para um canto que nós nunca estivemos, comendo alimentos que nunca existiram, que o ser humano criou, e nos distanciando muito de uma alimentação que a natureza já fez para a gente, já está tudo lá feito, a gente não precisa fazer mais nada, e comendo só coisa produzida pelo homem. E aí, os outros problemas que vêm por aí afora. E você vai ver, se você tiver um animalzinho, você vai atrás de saber qual é o tipo de alimentação que ele precisa comer, né? Exatamente, você porque não você vai fica comprando ração direto aí. Você não dá carne para coelho e não dá... E não deveria dar planta para cachorro, né? Exato, cachorro é um animal onívoro, então realmente deveria estar comendo carne ali, né? Exatamente, né? Agora, o ser humano é a única espécie em que as pessoas elas simplesmente ignoram todo o conhecimento, né? Toda a anatomia, toda a fisiologia da digestão e simplesmente inventam a cada década algo novo, né? E hoje nós estamos colhendo hoje exatamente disso, esse olhar completamente desumanizado que faz com que a gente... E o que é que acontece? Se a gente não come o que nos torna humanos, a gente vai deixando de ser humano. Exatamente. A saúde vai indo também ladeira abaixo. Eu vi até uma frase hoje que eu achei muito interessante, que é o seguinte, é de um filósofo chamado Albert Camus. Ele fala que o ser humano é o único animal que se recusa a ser o que é. O ser humano ele se recusa realmente a ser o que é, a seguir os seus instintos naturais. Ele quer criar coisa nova, ele inventa coisa nova para a vida dele, sendo que já está tudo lá. Ele seguir os nossos instintos. Eu gosto muito de falar com os meus seguidores, meus pacientes, a questão de você ser atraído para a sua alimentação mais natural, que você nasceu para comer. Você passa por um churrasco, você sente aquele cheiro de carne na brasa, aquilo ali te apetece, você se sente atraído. Agora, quando você passa por um alface com um brócolis ali em cima, não é tão apetitoso. Tem gente que come, mas não é aquilo que você, meu Deus, um brócolis com alface, eu vou devorar isso. Não é tanto. Então, você não ensina um leão que ele tem que comer carne, é uma coisa que natural, ele é atraído por isso, e você não ensina uma vaca que ela tem que comer grama, ela também é atraída por isso. É uma coisa natural do ser humano. Exatamente. E é muito interessante, você deve ter essa experiência também, de mostrar para o seu paciente que o tratamento dele passa por comer carne. Sim. Entendeu? Então, assim, eles dizem, doutor, isso é libertador. Né? Então, assim, você acha que vai receber, sei lá, uma orientação de... como infelizmente ainda acontece muito por aí. Ontem mesmo eu vi uma prescrição tradicional de uma nutricionista mandando a pessoa comer 50 gramas de carne por dia no máximo, né? Então, no assim, dia? Um pedacinho assim, mais ou menos. No dia? Numa refeição. Complicado, numa refeição. Tinha outras fontes de proteína ao longo do dia. E o prato era aquela coisa, né? Que um daqueles mitos que saem da nutrição. Um prato super colorido, né? Sim, sim. Então, assim, o paciente ele fica numa situação onde, meu Deus, para ter saúde é tão difícil, porque o meu nutricionista mandou eu comprar um produto na loja que só tem lá naquele bairro, outro produto que só tem naquela outra loja lá não sei aonde. É muito difícil, tá vendo? Eu não posso ter saúde porque é difícil demais. Quando, na verdade, a pessoa precisa entender que ela pode ser saudável com o que tem no açougue que fica na esquina da casa dela, com o que tem na feira que tem na frente da casa dela. Exatamente. Você vai se adaptar ao local que você está. Em todo canto que você tem, vai ter alimento bom para você comer. Em todo canto. Alguns vão ter mais, vai ter uma facilidade maior, mas outros vão ter menos. Mas vai ter alimento. Tanto é que você falou isso, e tem vários dos meus pacientes que eles me perguntam, né, se a alimentação vai sair muito cara, se vai ser muito difícil. Não, vai depender mais de você. Alimento você vai encontrar em todo canto, mas se você quiser mais variedade, vai sair um pouco mais caro. Se você quiser gastar menos dinheiro, você pode também fazer mais, vai ter menos variedade, vai ter que comprar as coisas mais simples. Então, é uma coisa mais simples, não é essa dificuldade toda. O pão específico de 7 grãos colhido pelas Madres Teresas em cima do monte do céu. Não precisa disso. Exatamente. E, assim, na verdade, você gasta o quanto você puder e tem, né? Se quiser gastar 1 milhão, tem como gastar 1 milhão. Agora, se você quiser gastar só o que você pode ou não pode, também tem como fazer. A gente sabe... Um dia desse eu dei uma dica para o pessoal. Pessoal, estão comprando carne de primeira, pelo amor de Deus, comprem carne de segunda,
comprem carne suína, comprem frango. Sim. Isso tudo é excelente fonte de nutrição, de proteína. Para que gastar dinheiro com carne de filé, de contrafilé, de patinho? Não. Comprem a 100 para fazer. Compra um músculo e faz carne moída de músculo. Ossobuco, que é 20 e pouco quilo. Uma costela, passa aqui, tem uma açougue bem aqui perto. A costela bovina, o quilo é R$ 25. E tem o fígado também, que é muito barato, que é um alimento muito nutritivo. Exatamente. Tem as vísceras em si, então dá para utilizar, não tem nenhum problema. O problema é porque as pessoas acham que, as pessoas e muitos profissionais ainda acham que isso vai fazer mal. Sendo que não tem nada na literatura científica que mostre isso, muito pelo contrário. O que mostra realmente é que você melhora, a sua saúde melhora, você se sente mais disposto, com mais vitalidade, mais energia, porque a sua saúde vai melhorando aos poucos e você vai se sentindo melhor. Eu até há pouco tempo atrás, eu fiz uma live falando sobre o sal, que às vezes eu fico refletindo comigo mesmo aqui sobre as coisas da nutrição, né? E eu tava refletindo sobre o sal, que toda vez que você chega assim em um médico tradicional, você tá com a pressão alta, o que é a primeira coisa que ele fala? Tira o sal, corta o sal. Tá com a pressão alta, corta o sal. Mas beleza, você corta o sal. Mas se o sal realmente fosse o problema, a sua pressão ia baixar, você ia parar e tomar remédio, e a sua pressão ia voltar às 1000 maravilhas, né? Isso até, na teoria seria isso que deveria acontecer. Mas você tira o sal e a pressão continua alta, você continua tomando remédio. É óbvio que o sal não era o problema. Senão, o problema já estaria resolvido, a pressão já estaria normal. Exato. Mas em vez de você tirar o sal, você deixa o sal lá. E uma analogia até que eu usei é que é a mesma coisa de ter um assassino, um serial killer solto por aí, matando alguém, e você desconfia de alguém. Aí você fala, não, esse cara aqui é o serial killer, prende ele. Aí você prende. O cara tá preso e as mortes continuam acontecendo. É óbvio que aquele cara ali que você prendeu não é o culpado. Não era ele o causador do problema, né? Ele não estava fazendo nada, exatamente. O sal aqui também é inocente. Se você deixar o sal lá livre e você prender o açúcar, farinha de trigo, margarina, óleo vegetal, a sua pressão diminui, você não precisa mais tomar remédio e tudo fica às 1000 maravilhas. Usando sal, comendo carne, comendo uma alimentação mais natural. Outro ponto também do sal, só pegando aqui esse gancho, é que você também nem consegue comer muito sal assim se não for de alimentos industrializados. Porque se você salga muito uma carne, não te apetece o paladar. Então você acaba não comendo muito ou acaba nem comendo, salgado demais. Eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Quem come comida de verdade não precisa se preocupar com o sal, porque é exatamente isso. Nós temos uma necessidade alta de sal todos os dias. Só que essa necessidade ela é rapidamente preenchida pelos processados, que também tem uma alta concentração de sódio, né? Como você falou. Só de açúcar ali, né? Sódio, açúcar e gordura trans. Né? Que são essas equilíbrio maligno. As três junções que não existem na natureza. Entendeu? Sim. E que geram um sabor novo, diferente, viciante. Né? Aquela hiperpalatável que faz as pessoas desejarem, né? Terem assim, compulsão por aquilo, né? Então, quando você faz uma alimentação baseada em comida de verdade, você deixa de se preocupar com sal, porque a pessoa, em teoria, não vai mais ingerir aquela quantidade de sal que ela ingeria nos alimentos processados. É isso que as pessoas precisam entender. Eu quero te fazer uma pergunta, Bruno. Posso entrar aqui? Pode fazer. Quando tu entra na faculdade de nutrição, eu tenho uma curiosidade, certo? Certo. Como é assim? No primeiro dia você já é apresentado a pirâmide alimentar, mais ou menos? Como é que é? Não. Quando você entra na faculdade de nutrição, eu percebi que as primeiras cadeiras nas faculdades de saúde, elas são muito parecidas, são cadeiras básicas. Tá. É anatomia, aí tem um pouco de histologia, então, cadeiras básicas da saúde. Só depois que entra na nutrição clínica, né? Eu acho que não, acho que no segundo semestre, terceiro semestre, já está pegando ali, segundo, terceiro semestre, já está pegando ali na pirâmide alimentar, porque aí você entra já mais uns nichos mais nichados na nutrição. E é até engraçado, porque na faculdade eles botam a pirâmide alimentar e tudo ali e tal, mas não é uma coisa que pega tanto, mas é uma coisa que meio que é tida como verdade e não tem muito o que você argumentar ali. Meio que intocável, você não argumenta muito sobre aquilo. Uhum. Só que eles apresentam uma parte de apresentação de teoria mais na parte de metabolismo, hormônios, genética, muito boa. Eles nos ensinam bem como é que funciona o corpo, metabolismo, digestão, alimento. Só que por algum motivo que até hoje não entra na minha cabeça, lá pelo sexto, sétimo semestre, já meio que pelo final, eles mandam você esquecer tudo que você estudou de anatomia, fisiologia, hormônio, e começar a contar caloria. Por algum motivo que não me entra na cabeça. Na época, para mim era normal, porque eu ainda estava naquela meio que linha de montagem ali. Mas depois, hoje em dia, parando para refletir, não faz nenhum sentido. Aí, tanto é que entra aquela parte que eu te falei do trivial, né? Que você entra com a parte, primeiro,
de sabedoria, de entender mais ou menos o assunto ali, e depois você bota a parte da lógica. A minha lógica começou a entrar Não há depois da uma faculdade. concatenação, né? Exato. Tem uma coisa que ele não bate, você vê. Você para refletir, você vê que tem alguma coisa ali que não está certa. Caramba, cara, interessante saber disso. Eu não sabia que era assim, realmente, né? Então quer dizer que a base do ensino ela é de qualidade, né? Sim, a base sim. Até porque eu consegui diferenciar o que é bom e o que não é, o que faz sentido e o que não faz sentido, Exatamente por causa do meu disso. estudo, do Uhum. estudo na faculdade. Sim, então o estudo em si é bom, mas é igual livro. Você vai ler um livro, tem coisas que você vai utilizar muito o livro, tem umas coisas que não faz tanto sentido, depende de qual autor que você está utilizando para poder ler o livro. Então, você vai pegar as melhores partes e vai encaixando de uma forma que faça sentido lógico. Se sair, não tiver, entrar em alguma contradição, aí você já tem que abrir o olho e ver se realmente tem lógica, não tem. Argumentar, não é nem argumentar, é sempre você questionar tudo. É exatamente isso. Uma das coisas que eu também mal aprendi na faculdade foi sobre leitura de artigos científicos, medicina baseada em evidência, né? E a gente sai muito pouco, a gente sai questionando muito pouco as coisas, né? O que está assim, estabelecido, né? Por exemplo, eu fui descobrir que o tratamento da hipertensão estava errado, do diabetes estava errado, poucos anos atrás. Eu me formei em 2010. Né? Então, tudo aquilo que está estabelecido pela ciência, né? O que é ensinado, o que está estabelecido no ensino da medicina, e da mesma forma na medicina a gente passa por tudo isso mesmo. A parte de fisiologia, de farmacologia, de anatomia, e deveria ter filosofia, né? Que foi tirada. Também deveria ter. Talvez todas deveriam ter. Talvez até tenha sido tirado exatamente porque as pessoas estavam pensando demais, né? Pode ser, pode ser. A intenção é fazer com que as pessoas apenas reproduzam uma coisa que está pronta, né? Exatamente. Daqui a pouco, se continuar desse jeito, seria mais interessante, talvez, fazer uma faculdade de medicina e de nutrição com protocolos. Tá aqui, pessoal. Chegou o paciente na sua clínica, você pergunta isso, calcula isso, e entrega a prescrição para ele. É uma máquina. Né? É como se fosse uma máquina que funciona com números, né? Não um sistema biológico. Como tem já lá no Oriente, na China, algumas máquinas que você chega lá, digita alguns sintomas, ele te dá algumas opções e funciona como se fosse uma consulta médica. Para que o profissional? Para que o profissional se ele não precisa pensar? Para que o profissional se ele não precisa pegar todo o conhecimento estabelecido e aplicar naquele único paciente? Exato. Essa é a essa é a arte do contato com o paciente no consultório. Essa capacidade de pegar milhares de anos de conhecimento humano sobre anatomia, filosofia, fisiologia, fisiopatologia e transformar em um tratamento para aquele paciente, gente. Isso é muito incrível. Até porque 70% é genética, né? Então, cada indivíduo vai ser único. Uma coisa que funciona para mim não vai funcionar para você e não vai funcionar para outra pessoa. Nós temos metabolismos diferentes, gostos diferentes, objetivos diferentes. Então, tudo vai variar para cada um. Não existe realmente uma receitinha de bolo que vai servir para todo mundo. Não existe isso. Exatamente. Essa é o que me encanta muito nessa área, ao mesmo tempo me deixa muito assim, perplexo de ver a nossa área assim, de saúde, né? Muito fixa em pegar protocolos e aplicar em todo mundo sem diferenciar. Né? Então, teve uma vez que eu vi uma live de um profissional, também da nutrição, era um nutricionista, que ele estava defendendo a margarina. E eu lembro que um dos argumentos dele é porque já tiveram outros cientistas anteriores que fizeram estudos e nós não poderíamos saber mais do que eles. Ele meio que botou a culpa para um terceiro, não foi atrás. Ele até foi atrás, mas ele foi atrás de estudos epidemiológicos. Ele não mostrou um único estudo clínico randomizado. E os randomizados dizem diretamente que óleo vegetal, se você substituir manteiga por óleo vegetal, você morre mais rápido. Fizeram isso até no estudo com pacientes hospitalizados em psiquiatria, que até na época nem era... Hoje não é possível mais fazer isso, porque é totalmente antiético. Mas na época eles conseguiram fazer, então é um estudo muito... que tem muita base, certo? Porque foi feito diretamente, tirou botou óleo vegetal para alguns pacientes e botou margarina para outros. E quem comeu óleo vegetal morreu mais cedo, teve mais ataque cardíaco, e o óleo vegetal está diretamente ligado com isso. Isso ninguém fala, né? É porque eles focam em eventos substitutos, né? Você aumentou o LDL, por exemplo, né? Você aumenta ali por proteína LDL, a pessoa acha que aquilo ali vai gerar mais doença, né? A gente já sabe que não há uma correlação boa entre LDL e doença cardiovascular,
né? Exato. A não ser em valores muito extremos, né? O próprio estudo Framingham mostra isso, que não há uma relação direta entre colesterol, LDL e mortalidade cardiovascular, né? O estudo que continua acontecendo no nosso tempo atual já revelou tantas coisas. Infelizmente, muitos cardiologistas, né, muitos profissionais que trabalham com isso, pararam de ver isso, né? Pararam de ver todo o avanço que já surgiu. O próprio estudo do Ansel Keys, de onde surgiu a pirâmide alimentar, a pirâmide de 1977, Aquele estudo dos 7 países? Já mostrou que não havia correlação entre ingestão de colesterol e doença cardiovascular, né? Aí ele culpou a gordura saturada no lugar do colesterol da cabeça dele, né? Porque ele já entrou na história, já entrou na pesquisa querendo encontrar um vilão. Botando já o culpa no colesterol. Então, que aumenta o colesterol deve fazer mal. Exatamente. Esse era a ideia. E esse estudo aí foi um dos piores, que eu acho que acabou com... Acho que a nutrição começou em ladeira abaixo depois desse estudo dos 7 países. Ele pega 7 países a dedo, aí viés de escolha, né? Escolheu a dedo ali o que se encaixava na teoria dele, e todos os outros, mais 23 países, eu acho, não, mas foi 27 ao todo, 27, 23. Ele pegou 7 que se encaixavam na hipótese dele, os outros ele descartou como se não existisse. E quando você coloca a relação com todos, é um zigue-zague, não mostra relação nenhuma. Exatamente. Não tem relação em você comer mais gordura e ter mais doença cardíaca. Foi uma grande farsa, e eu poderia dizer, cara, que dos estudos científicos da história da modernidade, esse foi o pior, não só da nutrição, mas de toda a ciência de saúde, pelas consequências que esse estudo gerou. Muitas consequências ruins. Maléficas, exatamente. Porque a partir disso se gerou uma pressão política por aprovar uma pirâmide alimentar completamente farsante, que fez as pessoas até hoje acreditarem que comer carboidrato é essencial à vida humana. E aí nós estamos experimentando hoje uma epidemia de obesidade, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, ovário policístico, predominância estrogênica, endometriose, mioma. Pode falar aí, Alzheimer, câncer, Parkinson, tudo que você imaginar que tem raiz nesse estudo farsante, nesse estudo que foi mal feito e nessa pirâmide alimentar maldita. Então, hoje, e essa Covid que nós temos aí não seria tão importante se eu arrisco dizer, se essa pirâmide alimentar nunca tivesse saído. Porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão doentes e estão morrendo pelo Covid porque estão comendo mal, estão inflamadas. E esse vírus só faz mal em quem tem resistência à insulina, em quem tem inflamação crônica de baixo grau. É porque eu concordo exatamente com o que você falou. A pessoa em si já não está bem. Ela já está realmente há muitos anos inflamada, com uma alimentação ruim. Aí aparece um vírus que nunca foi visto nessa terra. Um vírus novo, mutagênico. E o corpo, se fosse um corpo saudável, provavelmente ele teria bem mais resistência, estaria trabalhando de uma forma mais otimizada. Agora, um corpo que já está ali nos trancos e barrancos, já não se aguentando, pega um vírus desse de frente, realmente é complicado. Pessoas realmente saudáveis metabolicamente não morrem de Covid. Difícil, muito difícil. Mas você não vai ouvir difícil, isso em nenhum lugar, só aqui. Quem diz isso por aí? Você não vê a mídia mandando as pessoas perderem peso, né? Você não vê a mídia dizendo que a gente precisa comer mais gordura e carne para evitar o Covid grave, né? Um dos pontos que eu trouxe aqui foi falando justamente mais ou menos isso, sobre o sol e o jejum. Por que ninguém fala que fazer jejum é bom? Por que ninguém fala que pegar sol é bom? Porque não dá dinheiro. Você não consegue ganhar dinheiro mandando a pessoa pegar sol, porque é de graça. De estar em todo canto é de graça. E fazer jejum. Como é que você ganha dinheiro mandando a pessoa comer menos? Você também não ganha dinheiro. Interesses financeiros. Está diretamente ligado com isso. Outra coisa também são estudos que saem com base em interesses financeiros. Há pouco tempo atrás, saiu um estudo aí classificando alimentos e quem patrocinou o estudo foi a Danone, marcas aí, empresas de alimentos industrializados. Adivinha quais foram os primeiros colocados em alimentos lá na classificação? Alimentos industrializados. Danone, cereal, coisa que não tem nada a ver. É também outro absurdo que existe. Cara, quem faz o guideline nutricional americano, ainda quem está lá no board, né, nos altos cargos de quem monta aquela porcaria, ainda é a indústria alimentícia. A Pepsi, Kellogg's, os grandes conglomerados de alimentação, eles estão ditando o que os americanos precisam comer, gente. Como é que isso pode ser de alguma forma confiável? Não é nem de nenhuma forma. E não é só isso, cara. Eles ditam o que os nutricionistas e os médicos precisam aprender sobre o assunto.
Basicamente. Aí fica essa ignorância e todo mundo continua comendo errado e perpetuando esse ciclo aí da doença, né? A indústria da doença. Quem É pensa incrível. diferente é considerado um charlatão, ou né, tem a sua Uma personalidade rotação queimada ao ruim vivo, ali, é né? cancelado, né? É a cultura do Sim. cancelamento, né? E diz que aquela pessoa, enfim, queima como é que eles chamam aquela palavrinha? De reputação, né? Tem a sua reputação, enfim, queimada, né? Assim, por quê? Porque Mas lutar contra o status quo, né, é de fato lutar contra pessoas poderosas, né? Então a gente sabe que tem gente que é. ganha muito dinheiro em nos tornar eternamente doentes e obesos, né? Sim, exatamente. Então vai ter realmente uma luta ali. Eu também percebo muito a resistência de quem já acredita nisso e não consegue abrir a mente para outras ideias. Ele não faz nem parte da indústria, mas como ele já está habituado com aquilo, qualquer ideia nova, fora daquilo ali que ele já acredita, é tido como uma ofensa e meio que você acaba entrando em um conflito ali. Aí, claro, a ideia é mostrar os pontos, né, de cada um e ver o que, é que faz mais sentido. E não pode ter contradição, como eu falei mais cedo, né, na questão do trivium. Mas quando entra na parte da contradição, meio que a pessoa se perde. O argumento em si, ele meio que vai para segundo plano e a pessoa começa mais a defender porque ela quer estar certa. Ela não quer saber o que é a verdade, que é o que deveria ser o principal ponto, é saber o que realmente está certo e não querer estar certo. Exatamente por causa dessa falta de cultura do ensino filosófico, né? Exatamente. Então, a Exato. pessoa ela não sabe o que é filosofar, o que é pensar, o que é raciocinar, o que é questionar. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que questiona as coisas, ela é tida como questionadora, como alguém que gera conflitos. Essa pessoa não é Exato. interessante. Ela precisa ser Sócrates. excluída, né? Sócrates foi condenado à morte porque estava questionando todo mundo na Roma Antiga, né? Então, daí vem. O governo já não gostava de quem questionava. O cara foi condenado à morte. É isso aí, cara. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus pelo surgimento, né, da internet, porque esse tipo de informação ela se torna acessível para qualquer pessoa, né? Exato. E eu, eu, A eu informação ficou acredito muito mais muito, difundida. Bruno, eu acredito muito que por mais que não haja o ensino da filosofia mais, é, eu acredito muito que as pessoas elas reconhecem a verdade, entendeu? Então as pessoas, ao ouvirem o que a gente fala, o que Sim, você faz no seu perfil, o que eu faço no meu perfil, elas olham e sentem dentro delas que o que a gente diz é verdade, entendeu? A gente tem sim, algo dentro da gente que nos alerta o que é mentira e o que é verdadeiro, né? sim, é A verdade, gente, é opa, verdade. As pessoas isso são atraídas. tem um quê de verdade, tem um quê de, rapaz, eu acho que ele está certo, né? O Porque que ele as está falando pessoas faz um sentidozinho, né? Então ele vai mais a exatamente. fundo. Como as pessoas elas já não sabem mais, como você falou no início, é tanta confusão de informação que elas Exato. fazem a seguinte pergunta: então em quem eu vou confiar? Isso é que é complicado. Isso é muito Né? complicado. Então, na verdade, você vai confiar naquele que fala a verdade. E como reconhecer a verdade? Como diz Pôncio Pilatos, quis et veritas, em latim, né? O que é a verdade? A verdade ela é algo que você reconhece. E quem sabe o que é a verdade, ela não consegue explicar o que é a verdade, né? É tipo a caverna de Platão, não é isso? Tem pessoas ali Exato. dentro da caverna, vendo sombras. Alguém consegue sair da caverna e ver que existe todo mundo fora da caverna, a verdadeira realidade. E quando ele volta para tentar, ele não consegue explicar. Ele tem que mostrar, a pessoa tem que sair da caverna para poder entender aquilo ali. E tem aquilo que eu falei mais cedo, tem muitas pessoas que entram em conflito. Não existe mais nada fora da caverna, não. Você está errado. Ele quer acreditar naquilo ali muito fielmente. É parecido com o filme Matrix também. Tem uma parte lá do filme, que eu sou fã, né? Uhum. Aí eles falam assim: tem gente que está tão habituada à Matrix que eles vão defender, vão lutar para poder defender aquilo, aquela mentira. Então, realmente, é mais ou menos isso que acontece. E uma das coisas que nós temos para chegar o mais próximo possível da verdade é o método científico, não só a filosofia. A filosofia, ela, por meio do pensamento, da gramática, da lógica, da retórica, você consegue chegar a afirmações autoinduzíveis, né? Mas Mais tem plausíveis. coisas, exatamente, mais próximas possível da realidade do que de fato é. Sim. Mas o método científico, ele é muito necessário para todas as coisas não demonstráveis facilmente.
né? Sim. Não, e não tem como fugir do método científico, né? Claro que pode-se criticar algumas vertentes da ciência que também só acreditam na ciência e não na experiência, e não naquilo que é visto, né? Às vezes você está vendo algo e a pessoa não acredita, né? Não, mas o método científico, ele é um auxílio para aquilo que a gente precisa aprender, que não dá para se verificar de outro modo. Então, como olhar para esse método científico sem ser enganado por ele, né? Por isso que é importante estudar a medicina baseada em evidências, para que você possa entender, de fato, como você fala no seu perfil também, baseado em evidência, baseado também na experiência, baseado na capacidade de pensar, de refletir, juntando tudo isso. Não é só a medicina baseada em evidência, não é só a experiência, não é só a fé, mas é tudo isso mesclado para tentar encontrar o mais próximo da verdade possível para aquele paciente único que está no nosso consultório. Eu acredito Exatamente. Hoje assim, sabe, Bruno? Eu acredito assim. E eu passei por todas essas fases. Eu também acredito em algumas coisas que não são demonstradas ainda, mas eu tenho fé também no método científico, e eu sei como ler um artigo, eu sei como refutar um artigo, sei quando um artigo ele realmente acrescenta, né? Eu acho que como humanos que somos, a gente não pode só confiar na medicina, na evidência pura e simples, mas precisamos confiar também na experiência, na tradição e há um pouco de fé também. Tanto é que na ciência você nunca confirma algo com 100% de veracidade, você sempre levanta teorias, né? Até a teoria da evolução, porque está aí até hoje. Porque não é uma verdade absoluta, mas quanto mais tempo passa e ninguém consegue refutar ela, mais forte ela vai ganhando força, exatamente. Então, na ciência, a gente tem que trabalhar dessa forma. Não trabalhar com verdades absolutas, mas chegar o mais perto da realidade nesse ponto que a gente está. Mas se chegar alguma outra ideia que faça mais sentido, se encaixe melhor, nós temos que acabar mudando nossas ideias. E sempre há realmente a melhor realidade. E sempre há a possibilidade de você ser o seu próprio teste, né? Seu N igual a 1. Sim. Né? Eu mesmo fui o meu próprio teste. Quando eu ouvi falar sobre dieta low carb cetogênica, eu não mandei ninguém fazer dieta low carb cetogênica. Eu fui fazer dieta low carb cetogênica. Eu também, exatamente. Entendeu? Quando eu comecei a entender melhor o assunto, eu fui testar em mim mesmo. Comecei a fazer jejum, alimentação baixa em carboidrato, alta em gordura. Cheguei num corpo que eu nunca tinha ficado na minha vida. Foi uma coisa absurda, uma mudança drástica, completa. E depois daí não parei mais. Não fazia sentido. Era óbvio que aquilo ali era realidade. Não tinha... Depois que você vê, você não consegue mais desver. Além de toda a evidência que você tem também a sua própria experiência e você começa a ter, então, as experiências dos seus pacientes. E assim você vai vendo quais são as nuances de cada um. Porque o que aconteceu comigo pode não acontecer com outras pessoas. Né? Hoje, por exemplo, eu continuo experimentando em mim mesmo. Né? Eu continuo também. Tenho estudado muito a parte hormonal, então eu tenho feito reposições hormonais em mim, tenho identificado que eu tenho deficiências, então, por causa dessas deficiências, eu estou repondo em mim, estou tratando uma fadiga que eu tenho crônica de muitos anos e eu tenho melhorado muito por causa do que eu tenho aprendido, do que eu tenho aplicado em mim mesmo e do que tem de evidência. E assim a gente vai. Aí, aos poucos, eu vou usando também nos meus pacientes, vendo como eles se sentem, vendo como eles vão evoluindo, né? Sempre com aquele princípio de não causar dano ao paciente, mas também com aquele senso de que se eu descobrir algo bom, eu também tenho a obrigação de oferecer essa opção ao meu paciente. E aí também cabe ao paciente escolher se ele deseja ou não aquilo, né? Exato. Você falou isso, eu também lembrei que há pouco tempo atrás eu fiz um stories falando, eu estava lendo um livro sobre a vitamina D, que eu até já terminei, e ele fala que na ciência, a ciência vai evoluindo, vai saindo novas evidências, só que para mudar isso no governo, de uma forma mais, que é uma forma, trabalha de uma forma mais burocrática, demora muito. Então, por exemplo, eu até dei o exemplo de, por exemplo, saiu um estudo aí mostrando, hipotético, que se você comer ovo todo dia, você vai viver mais de 100 anos, certeza. Saiu esse estudo, a evidência mostra isso. Mas para o governo mudar isso, vai demorar 5 ou 10 anos e olhe lá. Então você vai continuar sem usufruir desse benefício, porque assim, o governo em si não se atualizou e não melhorou as suas diretrizes. E aí nós, profissionais mais atualizados, temos que fazer o quê? Nós não vamos esperar o governo melhorar isso. Nós mesmos melhoramos ao redor dos nossos pacientes, nas nossas consultas em si, usando a melhor ciência atualizada
em prol da nossa saúde e dos outros. Eu até falei isso que você disse. Eu boto em mim primeiro, porque eu não sou otário. Se eu descobrir uma coisa que é maravilhosa, eu vou usar para minha vida. E vou botar também para a vida dos meus pacientes, para que eles tenham a mesma saúde e bem-estar que eu tenho também no meu dia a dia, fazendo exatamente o que eu prego, né? Isso, cara. E se demora para entrar no governo, demora muito mais para entrar nos currículos das faculdades, né? Sim, então, quando você demais. termina uma faculdade de nutrição e de medicina, você sabe que você termina atrasado. Porque aquele conhecimento, para entrar no currículo da tua faculdade, ele tem que ser muito sólido. Entendeu? Então, nenhuma novidade entra na faculdade. Raramente. Verdade, todos são jogados para trás. Talvez um ou outro professor que tem uma mente mais aberta, né, que consegue trazer alguma coisa, né, pela liberdade de cátedra do professor, isso pode acontecer. Mas, via de regra, um conhecimento que é novo, ele vai ter que passar por muitos experimentos, vai ter que ser provado na prática para entrar no currículo. Né? Então, é por isso que a nutrição e a medicina, em termos de doenças metabólicas, ela ainda vai demorar para a gente derrubar essa pirâmide alimentar, entendeu? Então, assim... eu acredito que a gente está indo ainda em passos lentos, mas pelo menos a gente está indo. A gente tá andando, eu estou vendo ainda um progresso bastante bom. A gente não pode parar de falar só porque as outras pessoas não estão falando. De tanto falar, essa pedra vai furar, né? Então, em algum momento, as pessoas, se não sejam elas mesmas, outras virão, né? A gente sabe que os professores têm também um tempo de vida, né? Virão outros professores. Outras gerações. Né? Outra geração de professores que vão trazer essa informação para dentro da faculdade. E aí, com o passar do tempo, essa informação, as faculdades vão sendo arejadas. Contudo, lá na frente vão surgindo outras coisas também. Então, a gente sai da faculdade sempre atrasado. Se você tiver aqui que está assistindo essa live, for estudante de nutrição e medicina, saiba disso. Ao terminar a faculdade, você tem que correr contra o tempo para estudar e se atualizar. Eu vi também uma frase que quando você termina a faculdade, seja nutrição, seja medicina, metade do que você aprendeu já está desatualizado. Terminou a faculdade, metade do que você aprendeu está desatualizado. O problema é que eles não te falam qual é a metade que está desatualizada. E você tem que ir atrás e descobrir. Cara. É isso aí. E ao mesmo tempo que isso é um desafio, é ao mesmo tempo apaixonante. Porque se você descobre o fio da meada da sua carreira, nossa, você vai longe, entendeu? Então, algo que você se apaixona, pelo qual você gosta, e vai, e desenvolve, e estuda, e refuta, e vê o que é, o que é que não é. Né? Então, eu acho que se não fosse assim, ninguém conseguiria trabalhar. Se fosse uma coisa tão formal a ponto de que não há possibilidade de mudar, nossa, se nunca me desse a possibilidade de encontrar algo diferente, que tesão eu ia ter pela minha profissão. Ia ficar uma coisa realmente monótona, ia ficar realmente uma coisa mais... Só repetição, né? Só repetição, nada muda, é só aquela coisinha. Né? Então, é uma faculdade... assim, a nossa área é uma área em ebulição o tempo todo, está o tempo todo evoluindo, né? E nós não sabemos nada. Tem muita gente que acha que a gente sabe muita coisa. Não, a gente não sabe nada ainda, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. A gente ainda está realmente Daqui a 50 anos a gente vai saber coisas que a gente nem pensava hoje. Exatamente. Então, é uma coisa que está em evolução. A gente tem que abrir mais a nossa cabeça. Exatamente, é isso aí. É isso aí, cara. Pronto, quer mais um ponto aqui? Não, eu tenho vários pontos aqui. Se o pessoal quiser fazer perguntas aí, também a gente pode atender a pergunta. A Graça está botando aí, está indo para o segundo período, mas já programando para investir em cursos na área. É isso aí. Ciência que a faculdade já me forneceu passo a passo. Pronto, exatamente. A faculdade é um ponto de partida, né? Sem o qual você não tem aquele diploma. Né? Claro que nem toda área precisa de diploma, mas na área da saúde precisa. Né? Então, esse diploma, ele não significa muita coisa, a não ser que, pronto, agora você pode exercer, que já é muita coisa, né? Mas, realmente, eu olhando assim para a minha história, olhando para trás, tudo que eu já tenho 11 anos, né, de formato, estou completando agora em dezembro, 11 anos. E eu sou muito grato a Deus por tudo que eu aprendi, por todos os caminhos que eu tenho trilhado. Mas a ideia é que, caramba, ainda tem muita coisa para aprender. Meu Deus, não dá tempo. Não, eu acredito que eu não vou conseguir absorver tudo, mas eu vou absorver o máximo que eu puder ao longo do caminho. Cara, porque realmente o conhecimento é muito vasto. Eu estou aqui com um livro para devorar, eu não sei que hora eu vou devorar esse livro, e tem curso, eu sou o Ivan dos cursos, é muito curso. Mas é isso aí mesmo. Quando você está evoluindo fora da tua zona de conforto, você realmente vai buscando coisas, você tem o teu tempo mais limitado, mas isso é bom, isso não é algo ruim. E você vai tentando encontrar
Mas tentar aquele meio termo, aquele caminho do meio para ir equilibrando tudo na sua vida, né? Para você não se sobrecarregar. E com isso você vai levando. Eu e você acredito que nós temos uma grande vantagem, que nós gostamos de ler. Isso já é uma vantagem, eu acredito, gigantesca, porque você vai estar sempre ali lendo, adquirindo conhecimento sobre coisas novas, questionando, porque você tá lendo o livro, você está questionando aquele autor ali. Ele está te falando várias coisas, te dando argumentos, e você vai ter que questionar ele. Realmente faz sentido? É verdade, é verdade. E quanto mais você lê, mais você se expõe a conhecimentos e o mundo, aquela visão daquele autor, que faz com que você também reflita se o seu conhecimento, o seu próprio status quo não deve ser questionado com aquela visão daquele autor, né? Sim, é como uma luta com os outros e com nós mesmos, em questão de ideias, né? Porque às vezes nós também nos enganamos. Conflitos. Sim. Eu gosto de dizer também, eu gosto de colocar os meus pacientes, meus seguidores em conflito. Bota eles em conflito com eles mesmos. Uma zona saudável de conflito, né? Porque a comodidade, ela engessa, ela oxida, né? Precisa de um pouco de causa ali para mudar alguma coisa, mas Ó, doutor Ivan, a Silvana Rigoto fez uma pergunta. Água com sal no jejum, qual sal e a quantidade? O melhor tipo de sal que eu te indicaria seria um sal mais cru, menos processado, sal rosa, pode ser aquele do Himalaia, um sal marinho também seria bom. E a quantidade vai depender de cada pessoa. Um pouquinho de sal, creio que vai para cada um. Vai para cada um, desde que não fique desconfortável para você. E o sal em si, falando sobre o sal, eu lembrei de uma coisa. Você falou que tem muitas pessoas que têm a insulina alta, a maioria das pessoas que me procuram está com a insulina alta. E quando você melhora a sua alimentação, uma coisa que acontece muito é a insulina diminuir e você perder muita retenção hídrica. E com isso, muito sal, muito sódio vai embora junto com a retenção. E o nosso corpo ele tem uma bomba, né, de sódio e potássio, então ele equilibra o sódio e potássio. E quando você tem uma perda de líquido muito grande com sódio junto, e você não está repondo sódio, você não está consumindo sódio, o corpo vai começar a jogar potássio para fora do organismo também, porque ele quer manter o equilíbrio. Então é importante você estar consumindo sódio nesse processo também de mudança alimentar, justamente para evitar fraqueza, evitar náusea. Você perdeu o potássio, você pode ter cãibra, então é sempre importante. Quer acrescentar algo? É uma informação muito importante que as pessoas acham que não é importante, né? Acho que é banal, mas de fato o jejum, principalmente para quem tem resistência à insulina, se você tem indicação de fazer o jejum, se alguém te indicou fazer um jejum, né? Ficar sem comer, precisa se manter bem hidratado, né? E eu sempre recomendo colocar uma pitada de sal aí em cada água que você for beber, né? Porque reduz o risco de danos, né? Realmente essa natriurese da ausência da insulina faz com que você desidrate, né? E essa desidratação ela precisa ser combatida botando de volta o que foi perdido pela urina, que foi a água e o sal. Né? Exatamente. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que tem problemas quando mudam a alimentação é por conta do sódio, que às vezes elas acabam esquecendo de colocar na alimentação e geralmente é o que causa a maioria dos problemas relacionados. Os pacientes às vezes têm tantos sintomas que às vezes pensam em desistir, né? Mas não é por causa da falta do carboidrato, sim, é pela falta do sódio, né? Que gera o sódio é essencial, ele gera irritabilidade, tontura, mal-estar, dor de cabeça, aquela lentidão, letargia, né? Principalmente quem tinha uma insulina muito alta e essa insulina caiu de repente, né? Então, vale a pena aí repor um sal durante o jejum, né? E claro que se a pessoa faz uso de medicamentos, isso precisa ser feito com orientação, com supervisão, né? Para não haver problema. Acompanhamento, sim. E também, lembrando, né, antes de tentar fazer jejum, sempre melhorar primeiro a alimentação. Eu sempre gosto de enfatizar isso para os meus pacientes. E para quem me segue, porque tem gente que usa o jejum como desculpa para comer errado. Isso aí realmente é um equívoco muito grande. Você tem que primeiro comer bem, regular o metabolismo, e depois você pensa em fazer jejum. Um corpo desnutrido não pode fazer jejum. Então tem que estar realmente nutrido. Eu estou acompanhando um caso bem interessante de um paciente que já tinha feito até bariátrica, e agora ele me buscou porque estava reganhando. E eu orientei a ele, né, que fizesse uma dieta cetogênica, né? Deu uma orientação de como é que é mais ou menos. E ele ficou muito impressionado com aquilo que eu gosto de dizer, né? Ele, aos poucos ele foi sentindo necessidade de jejuar. Aos poucos, sim, acontece bastante. Ele até mandou mensagem para mim: doutor Ivan, eu estou me sentindo tão saciado, faz mal eu não comer porque eu não estou com fome.
né? Sim. Você vê como é bonito o jejum, ele de fato faz parte, né, do controle nosso do ganho de peso, né? Que eu gosto de dizer também que comida de verdade não engorda, né? Sim, Por quê? Porque o seu exato. próprio corpo, ele sinaliza para você, não come, cara. O que você vai comer? Hoje, por exemplo, eu fiz um almoço bem carnívoro, meio-dia, era 1 hora da tarde. Eu almocei muita carne, eu fui na churrascaria, eu estava sentindo necessidade de comer carne, fui para um rodízio, né? E comi Uhum. ali, acho que uns 600 gramas de carne, ou mais. Muita Né? carne mesmo. Muita carne mesmo, eu estava precisando. E tô aqui, tranquilo, sem nenhuma fome. Acho que só vou comer amanhã. Uhum. Pronto. É. Entendeu? Mas é basicamente isso. Eu também, eu almocei menos que você, não comi tanto, mas foi carne de porco, carne de gado. Carne de porco frita e carne de gado cozida. Aí, geralmente eu vou direto pro jantar, mas hoje eu tava com vontade de comer laranja. Aí eu ainda acabei comendo 2 laranjas ali, e não era nem pra eu ter comido, porque eu tô num processo que eu tô mais de emagrecimento que eu tô querendo, mas eu vejo que pro meu metabolismo uma fruta de vez em quando não atrapalha Sim, muito, não. É se por você isso que já tá entra a bem, individualidade. Eu É, gosto de e entra a comer individualidade de fruta, eu cada gosto um de comer uma tangerina, uma laranja depois do almoço. Mas não é todo dia, não é sempre. também. Não faço muita questão. Às vezes a minha esposa pega, eu pego também um pouquinho. Se você já estiver bem metabolicamente, né, assim, tranquilo. Só Sim, para tranquilo, diabéticos é é que tranquilo. precisa ter cuidado, né? Pacientes Se diabéticos. você está com um problema específico, aí você já tem que ter uma restrição um pouco maior. Mas aí também, como você falou, tem vários pacientes meus que eu não falo nada de jejum no primeiro mês. O primeiro mês é alimentação, comer quando tem fome. Tem fome? Pode comer. Não está com fome, não precisa. Aí tem alguns deles que falam que começam a sentir menos fome, começa a fazer o jejum meio que no automático. Não tem fome. Teve um deles que uma vez me mandou mensagem dizendo: Bruno, eu almocei hoje, mas estou sem fome nenhuma. Eu posso ir direto para o almoço de amanhã. Aliás, ele tinha feito isso. Aí eu, mas tu fez isso pensando em fazer o jejum? Ele, não. Eu só almocei, não senti mais fome, só fui sentir fome no almoço do outro dia. Fez 24 horas de jejum sem nem se esforçar. Só porque não tinha fome. Essa é a melhor forma de fazer jejum, né? A forma mais inteligente de fazer jejum, sem Exatamente. esforço. E o paciente às vezes chega para mim, doutor, tô me sentindo um pouco enjoado dessa alimentação. Olha, se você está enjoado é porque você está comendo demais. Porque eu É verdade. duvido que você tenha enjoo quando você está com fome, meu amigo. Quando você está É com verdade. fome, você come tudo. Mas Aí é a fome de verdade. eu fui checar, o cara tava comendo quase 3 em 3 horas. Falou, cara, olha, como é que pode? É verdade. Aí Ah, não, meu não amigo, aí não tem funciona. como, aí não funciona. Comer de 3 em 3 horas é a coisa mais Não ridícula que existe. É uma coisa existe. antinatural. É Exatamente. Então, antinatural. não existe. Se você comeu, meu amigo, se você tá com fome, não tem, você não enjoa nada. Agora, se E você tá outra coisa. enjoando, se você tá enjoando é porque você tá comendo sem fome. E outra coisa, ó, quando você melhorar a alimentação, as células de gordura ficam acessíveis, porque agora a insulina vai estar mais baixa, então é mais fácil para o corpo pegar energia dali. 1 quilo de gordura tem mais ou menos 7.000 calorias. São 7.000 calorias que o teu corpo está queimando da gordura, usando no organismo, que ele não vai precisar da comida. Então você realmente vai sentir menos fome. Você vai estar pegando energia ali da tua reserva de energia, que é o que você quer. A princípio, a maioria precisa disso e as que me procuram geralmente querem isso, né? Queimar a gordura, emagrecer. Exatamente. A Grazi perguntando sobre jejuns prolongados, né? Bem, assim, jejuns prolongados só devem ser feitos sob supervisão médica e nutricional, né? Assim, ninguém tem como entrar aí no mérito das pessoas que fazem por conta própria. Eu não costumo indicar jejuns prolongados para ninguém, a não ser que em alguns pacientes eu acho que faz sentido, mas tem que explicar muito para o paciente tem que estar muito disposto a isso e tem que fazer uma suplementação de vitaminas essenciais, né? Então, não Também indico concordo, assim, só que né? eu concordo e acho que para estilo de vida, jejuns prolongados não são tão indicados. Eu indicaria jejuns mais curtos mesmo, até 24 horas para mim. É Estaria muito mais bom para o estilo de fisiológico, vida né? manter. É mais É, fisiológico. só que aí de vez em quando, se você quiser fazer um jejum um pouquinho mais longo, uma vez mais perdida, como se fosse meio que um dia sabático, né? Passar um período um pouco maior, até 36 horas não vejo tanto problema, mas acima disso realmente Tem era bom com acompanhamento, mas alguns livros, né, de alguns autores falando sobre jejuns de 7 dias, você tem um potencial dias anti-câncer. eu acho. Mas aí seria num problema específico. Uma pessoa com obesidade grau 3 já está com o metabolismo de uma forma muito
tá ali há muito tempo daquele jeito, acima do peso, com metabolismo inflamado, aí talvez seria uma abordagem interessante, mas fora esses casos, eu acho que não seria muito indicado, não. Tem que ser realmente visto caso a caso, porque não é uma conduta tradicional, né? Então, Sim. tem que ser visto para não gerar nenhum problema ao paciente, né? Apesar de eu ser aberto ao jejum, isso é uma decisão de consultório. Pronto, tanto é que há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre jejum e o recorde mundial de jejum foi de um homem obeso aí, que ele ficou sem jejuar por mais de 365 dias, Foram mais de um ano. 372 dias. Pronto, foi isso aí mesmo, mais de um ano sem comer. Só que aí ele teve todo um acompanhamento, né? Isso. Foi utilizado ali provavelmente reposição de vitaminas, sais minerais, Recebeu. mas ele ficou bem sem comer por mais de um ano. E aí, só que aí tem o porém, aí tem gente que ainda acha que vai passar mal de ficar mais de 5, 6 horas sem comer. Ai, meu Deus, falta energia. Tem que comer 3 em 3 horas. O cara passou mais de um ano e ele pegou energia da onde? Da gordura. O cara ele era muito obeso, né? Então pegou muita energia da gordura. E digo aqui, concordo com a Grazi quando ela diz que, assim, eu digo assim para ela, o jejum não é uma coisa necessária para ser feito dessa forma, tá? Mas todo mundo precisa jejuar todo dia. Estou sendo contraditório? Não. Todo mundo dorme, né? Todo mundo deve ficar aí umas 12 horas sem comer e 12 horas de janela alimentar aberta. Exato. Já tem benefício. Só em você respeitar a sua janela alimentar. Exatamente. Sei lá, come até às 6, no outro dia você vai comer de manhã às 7, já são 12 horas. Entendeu? Já são 12 horas de jejum. Então, todo mundo tem que jejuar todo dia. Agora, eu também concordo que não há necessidade de haver uma competição de jejum. Isso aí tá errado. É o que a Rutênia também está dizendo. Porque mais tempo, né, sem comer. O povo não quer também sentir desconforto nenhum. Concordo, eu acho que também não é assim, né? Tudo tem esforço, gera sofrimento, é difícil, né? Mas acho que também, quanto melhor a pessoa for orientada, tiver acompanhamento profissional, melhor, menos riscos ela vai correr, né? As pessoas fazem as coisas de uma forma, às vezes, muito arriscada, né? Então, temos aí os profissionais, tem o Bruno que vocês podem procurar, também estou à disposição para atendimentos online, atendimento presencial, para a gente fazer aí de uma forma segura para vocês, né? Porque a gente já conhece, né, o campo que a gente está pisando, já sabe o caminho das pedras, então realmente é uma coisa mais segura. Eu, por exemplo, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha antes, que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, eu não teria feito muita coisa aí na minha jornada, porque eu sei que estava errado, não estava me ajudando. E teve até uma época aí que todo mês eu comprava whey protein malto, todo mês era sagrado. Eu cheguei até a ficar com uma coisa psicológica, se eu não estivesse tomando aquilo, não estaria funcionando. Na época da adolescente. Então, a gente vai aprendendo, né, evoluindo e vendo o que é que funciona, que faz sentido, estudando. E é isso que faz a diferença. Perfeito, cara. É isso aí. Deu uma hora aí, tu vai querer encerrar? Quer falar de mais alguma coisa? Tá com tempo ainda? Se você quiser mais alguma coisa, bora mais um pouquinho. Ver se tem algum ponto aqui. Outro ponto aqui também interessante é o seguinte, às vezes a gente vai se afastando do que nós sempre fizemos durante vários anos da nossa vida, toda a nossa história, aliás. Porque no século XX, 1910 ou antes, todas as pessoas comiam alimentos naturais. Não tinha vários tipos dos alimentos, né, que nós temos hoje em dia. E hoje em dia, a maioria das pessoas acredita que esses alimentos naturais que nós sempre comemos vão acabar nos deixando doentes. É aquela questão da lógica que até eu falei mais cedo. As pessoas às vezes têm que parar para refletir um pouco. Pensar, será que isso aqui realmente faz? Tem lógica? Meus avós comiam, não tiveram problemas. Pessoas antigamente que não tinham a opção de comer esses alimentos industrializados não comiam e também não tinham nenhum problema. Então, eu acho que são correlações que nós podemos estar fazendo ao longo da nossa história, porque nós aprendemos muito com o passado, né, trazendo aqui para o futuro, pegando toda essa história que nós já vivemos. Só que se a pessoa não tem esse relato histórico, fica muito difícil ela confiar nisso e não acreditar no que a televisão está dizendo, por exemplo. Né? Pois é verdade. É como você falou, a TV, a mídia, ela quer popularidade, quer mídia, né? Quer trazer pessoas. Então, ela começa a fazer o quê? E começa a inventar notícia diferente, inventar entre aspas, né? Porque tem estudo epidemiológico. Para tudo que você quiser fazer, você consegue fazer com estudo epidemiológico. Você não vê nenhum lugar da mídia dizendo para você comer mais carne. Não vê isso. Você não vê, realmente. Não tem. Nem fazer jejum, nem pegar sol. Nada disso você vai encontrar, porque não gera
muita audiência, não tem muito engajamento, É. e também não gera dinheiro. Enfim, N fatores que fazem com que isso não se dissemine aí. Outra Por coisa isso, também, doutor Ivan, pode falar, pode falar. por isso que é importante quem está aqui divulgar o nosso trabalho também, né? Porque eu sempre sou a favor de que se eu tenho esse conhecimento, eu preciso compartilhar. Né? Sim. E a gente conta muito com a divulgação pessoa a pessoa, né? Quantas pessoas são transformadas por causa de uma live que foi enviada, né? Por causa de um post que ela viu. Caramba, isso eu concordo com isso, eu acho que ele está certo. E a pessoa, às vezes, tem histórias de transformação na sua saúde a partir de uma live que assiste, a partir de um post da gente, entendeu? Nossa, quantos relatos eu recebo, às vezes, eu fico impressionado. Caramba, fulano, eu tô aqui porque fulano me enviou uma live sua e aquilo mexeu demais comigo e agora vai. Né? Então, assim, a gente precisa demais, porque a gente não tem apoio da Globo. Né? A gente tem o apoio de vocês. Né? Tem o apoio dos seguidores. Esse apoio, por mais que seja lento, a gente sabe que tem que ser assim mesmo. Devagarzinho, um indica para o outro, que indica para o outro. Aos poucos, a gente vai fazendo, de fato, uma transformação dessa mentalidade antiquada sobre a alimentação. Sim. Né? Então, é muito importante que esses eventos ocorram, mas você não guarde para si, que você encaminhe, sigam o Bruno, me sigam, né? E que a gente vai fazendo esse negócio crescer a todo custo, mesmo que o pessoal mainstream não goste, não queira, né? Eles vão ser obrigados a nos ouvir um dia. Porque eu também acredito que as pessoas que nos seguem e têm esse benefício na vida, nessa transformação, querem isso também para as pessoas que elas gostam, familiares, né, pessoas que estão ao redor. Também nessa época agora de final de ano, de confraternização, realmente tentar melhorar a vida, melhorar a sua qualidade de vida. E quando você faz uma transformação em você mesmo, você também consegue transformar as pessoas que estão ao seu redor. Nada melhor do que lidar com exemplos, né? E não só com propaganda. Eu tenho alguns exemplos de pacientes que começam sozinhos em casa a fazer essa transformação. A família fica meio cética, né? Ah, você vai morrer, você não está comendo direito, você tá comendo, vai ter um infarto, não sei o quê. Aí a família começa a perceber os benefícios, aí de repente está a família toda no seu consultório. Exatamente, tem um caso desse. Teve um rapaz que me procurou para a consulta do Rio de Janeiro. Ele disse que viu um vídeo meu falando que você poderia emagrecer comendo churrasco. Ele, como é? Então, eu quero isso. Aí ele mandou mensagem para mim, marcou uma consulta. E parece que a tia dele tinha falado assim, vai acreditar nisso, menino? Coisa de internet. Aí depois viu o sobrinho dela lá magro, aí veio me procurar também para consulta. Pois é, contra fatos não há argumentos. Né? A pessoa fica, contra caramba, fatos, funcionando mesmo. E funciona mesmo, né? A gente sabe que funciona de verdade. Poder, né? Então é muito legal ver esse movimento. Às vezes a família está toda cética e de repente, doutor, eu vou marcar uma consulta para mim também. Já falei com fulano, com ciclano para vir também. Está todo mundo muito impressionado. Gente, conhecimento transforma demais. Né? Conhecimento de verdade, assim. Olha, eu todo dia vou dormir na cama, encosto minha cabeça no travesseiro e diz, eu ainda tenho muitas pessoas a atingir, mas eu já sou muito feliz de ter atingido as pessoas que eu atingi. Sim, sim, verdade. Porque eu sei que essas pessoas estão tendo uma vida transformada e que lá na frente eu vou encontrar mais pessoas que também vão ter a vida transformada. E é assim que a gente vai alimentando a nossa profissão, nossa profissão. Claro, a gente ganha dinheiro, mas é um serviço, né? É um serviço que a gente faz e que a gente quer, de fato, que caiam por terra aí os mitos, que as pessoas possam, de fato, ter autonomia, ter liberdade, ter saúde, não depender de remédios, não depender de internações, de cirurgias, e nem de médicos e nutricionistas, né? Exato. Se livrar de nós, né? Ter uma vida realmente autônoma. Elas conseguirem realmente viver a vida. Você sabia que lá nos Estados Unidos a terceira maior causa de morte são os médicos? Iatrogenia. A terceira maior? Então, assim, livrai-nos dos médicos, amém, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado dos médicos, né? É muito complicado, é muito complicado. Realmente, o mundo hoje está muito complexo. Médicos, nutricionistas desatualizados e acabando com a vida dos pacientes juntos. Exatamente. É complicado. Então, se eu não matar ninguém na minha vida inteira, eu já fico muito feliz. Eu também, eu tô tranquilo do jeito que eu tô. Cara, você tinha falado alguma coisa? Vamos indo. Você tinha falado alguma coisa, eu lembrei aqui, mas agora fugiu a mente. Mas a gente pode encerrar. Deixa para uma próxima. O ano foi bom. Mas obrigado aí, doutor Ivan. O ano foi bom? Foi ótimo, foi ótimo.
O ano foi maravilhoso. Ano que vem aí já estamos procurando coisas novas. Eu fui chamado para trabalhar em um spa de emagrecimento no Aquiraz. Legal. Aí eu vou lá dar uma olhada, ver como é que é. Eu acho que vou começar agora. Aliás, eu vou começar agora segunda-feira. Só que eu já entrei lá falando com as donas, proprietárias, que eu estou querendo mudar algumas coisinhas, porque eles botam alimentação de meia, 3 horas, bota aquele suco detox, uma alimentação mais baixa em carne vermelha, mais frango, peixe, enfim. Eu vou tentar lá ver o que eu posso fazer, as modificações, um passo a passo. Eles vão te botar para fora, tá? Não, mas aí é que tal. Ela me chamou para essa entrevista, aí eu vou lá ver o que ela tem a me falar, né? E eu mandei logo essa. Não, mas eu vim para cá por um motivo, o maior de todos. É porque não era algo do governo. Porque para mudar o governo, eu sei que eu não vou conseguir, então eu já nem vou. Eu vim porque é algo privado. Eu sei que vocês têm a rotina de vocês funcionam de uma forma específica, mas eu trabalho com resultado. Então, se eu mostrar mais resultado, a lógica é a gente tentar melhorar, mudar, né, para conseguir mais resultado. E eu vi que elas eram duas meninas que estavam me entrevistando. Viram que elas ficaram animadas, a questão do resultado em si. Porque é isso que eu gosto do capitalismo, da empresa privada. Porque se você gerar mais resultado, as coisas vão poder mudar. Vão querer mudar. Então, eu tenho o pensamento em cima disso. Mas até que eu sei qual é esse spa aí, mas não precisa dizer não. Tomara que dê certo, tomara que dê certo. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos primeiro ver como é que funciona lá e vamos ver como é que funciona. O que eu posso fazer. Avanço, né? Levar para mais pessoas. Vou ver até onde eu consigo estender ali o meu conhecimento. Isso. Beleza, cara. Eu agradeço o convite, tá? Um prazerzão conversar contigo. Obrigado você por estar aqui. E eu acho que é isso aí. Vamos em frente para a gente derrubar aí os mitos, fazer o povo ter saúde. Me coloco à sua disposição para a gente fazer outras lives no ano que vem, tá certo? Ano que vem promete muito, tenho certeza que vai ser um ano muito bom. E é isso, cara. Um prazerzão falar contigo sempre, tá? Valeu, doutor Ivan. Boa noite aí. Obrigado por estar aqui. Mais uma live. Achei muito massa. Então, ano que vem, vão ter mais lives aí. A gente pega uns temas ainda mais polêmicos para colocar aqui. Ver o que vai sair aí em janeiro. Beleza. E bom final de semana aí para você. Bom final de semana não, bom final de ano para você. Até a próxima live, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigado também. Forte abraço para todos. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Adeus.